Paz e bem a todos. Nossa fala de hoje, baseada nesse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que por sua vez é um extrato dos evangelistas, ele traz uma certa dificuldade porque não apresenta o pensamento de Kardec apenas o pensamento de Jesus transcrito pelos evangelistas, e ficaria a cabo deste limitado falador tecer comentários acerca do pensamento de Jesus, o que eu não vou ousar fazer, ou se fizer, farei com comedimento. Vou fazer um paralelo desta questão da riqueza e da miséria com o que nos traz o Livro dos Espíritos, em sua parte terceira das leis morais, no capítulo 9, mais especificamente, da Lei de Igualdade, nas questões 814, 15 e 16, que é exatamente aonde Kardec faz os questionamentos acerca da prova de riqueza e de miséria. A resposta dos Espíritos à argumentação do porquê de se existir essa dicotomia, riqueza, pobreza, é bastante interessante, porque os Espíritos nos falam da necessidade de viver todas as experiências. Sendo a filosofia espírita uma filosofia reencarnacionista, as várias vidas experimentadas no plano terrestre, encarnado, ora rico, ora pobre, vai permitir com que estejamos em contato com realidades materiais que nos trarão um patrimônio, um cabedal de conhecimento necessário para as nossas percepções espirituais. Sendo a verdadeira vida, a vida espiritual, a vida que ora vivemos na carne é uma experimentação. E o nosso evoluir, a nossa aquisição evolutiva está diretamente relacionada com o entendimento que nós faremos das experiências aqui vividas. E aí fica mais fácil entendermos o porquê não somos ricos nessa encarnação ou não somos pobres nessa encarnação e aquelas que já o fomos. Quando os Espíritos falam em experimentação, cabe uma interessante reflexão acerca de como estamos percebendo a nossa vida material, a nossa vida de aquisições, a nossa vida de administração daquilo que temos. Qual é o nosso foco? Qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso plano futuro para com isso? Estamos bem localizados nessa posição? Estamos satisfeitos? Estamos adequados a essa questão? Essa é uma pergunta bastante íntima e necessária de ser bem pensada no íntimo de cada um. Porque certamente o Espiritismo não é uma religião clássica na qual um líder diria o caminho a seguir. O Espiritismo, bem ao contrário, ele dá a vocês a condição de perceber o porquê de que vivem como vivem, de onde estão alocados no mundo, para que vocês passem a entender o processo no qual vivem. Seria o caminhar ao autoconhecimento. Prosseguindo nos questionamentos,
Na questão 815, Kardec pergunta qual seria a vivência mais difícil, se na miséria ou na riqueza, e os espíritos dão igualdade de situação para ambas. Porque se na miséria a falta de ter submete a criatura a uma condição tal que a leva a uma experiência tal, o mesmo vai acontecer na questão da riqueza. Os Espíritos fazem o alerta que a riqueza favorece ao desejo de posse e à ganância, ao passo que a pobreza favorece a revolta de desejar e não ter. Vamos procurar fazer uma rápida análise de como esse processo se instala em nossas percepções. Quando nós desejamos e não temos, surge um sentimento de revolta por não possuirmos ter. Esse sentimento, ele flui das comparações que fazemos com o bem-estar alheio. E ele é uma percepção bastante liviana, porque nós não estamos na vida alheia para entender se aquela é realmente uma vida de satisfação. Nós apenas percebemos. É mais ou menos como o mundo que transcorre pelas redes sociais. O que é muito natural, as pessoas colocarem momentos felizes, nos dando a falsa interpretação de que tudo é felicidade na vida daquela pessoa, daquele perfil. São poucas as pessoas que expõem momentos de dificuldade. E quando o fazem por questão de desejo em obter solidariedade. Quando fazemos uma comparação, desejando a vida do próximo, ou se sentindo melhor para receber o que o próximo já tem, nós entramos num estado deprimente de entendimento do que temos. Passamos a desprezar as nossas posses, as nossas conquistas, e passamos a viver algo completamente quimérico, uma miragem, uma alucinação, de uma projeção de como seria se fosse. E o simples seria entender que já estamos em posse de algo, e deveríamos então ter um foco na administração desse algo para o nosso próprio bem. E por que não, daqueles à nossa volta. Então observamos que passamos o tempo vivendo uma vida que não é nossa, desejando coisas que outros têm, colocando ruídos na vida de outros, como se a nossa fosse um modelo para ser seguido pelos demais. E com isso, desprezamos quase que por completo a nossa autoadministração, se assim podemos dizer. Se eu for uma pessoa abastada, eu tenho a tendência de perguntar, por que não adquirir mais? Porque se o miserável está limitado em ter, pela própria questão financeira, o abastado não tem esse limite. Então, se ele tem um carro, ele pode querer uma lancha. Se ele consegue a lancha, ele pode querer agora um helicóptero. E depois um avião. E depois um avião maior. E depois fazer uma excursão no espaço. E assim sucessivamente. Porque o seu querer não há limite. Se ele é abastado. Qual o problema disso? O problema disso, e coaduna com a ótica dos espíritos, é que, focado em ter, possuir e gozar, você perde a referência do progredir, do assimilar as experiências para o seu próprio benefício espiritual.
pede a referência em administrar o seu patrimônio para o bem comum. O auxílio aos demais, já que te sobra, já que você tem essa possibilidade. Então, com isso, eu me desloco da minha autopercepção e passo a anestesiá-la através do gozo incessante. Então, um sai da sua autopercepção pela revolta em não ter, o outro sai de sua autopercepção pelo gozo ilimitado. Vemos que o problema não está em não ter ou ter. O problema, de fato, é sair da sua autopercepção, sair do entendimento de quem tu és, sair do entendimento do patrimônio espiritual que você tem e precisa trabalhar. Entender-se como ser espiritual, entender-se como um agente social em um mecanismo coletivo, no qual um auxilia o outro a progredir, a elucidar, a auxiliar, etc. O problema da riqueza, o problema da pobreza, é a falta de entendimento de si próprio para progredir. Kardec deixa isso bastante claro no comentário que faz essas três questões. Ele deixa claro, falando que o gozo leva ao total autoesquecimento, ao total desprezo de si próprio, apenas pelo desejo incurável de se ter e se viver, quando ele se refere à parte da prova das riquezas. E aí nós temos um excelente material de avaliação, de entendimento, de educação, autoeducação. Jesus se preocupava com isso. Quando Jesus passa a sua vida pública e reprime esse jovem rico, ele está mostrando que existe outro possuído, além do mundo material. E isso fica bastante claro em várias de suas falas. Meu reino não é deste mundo, a felicidade não é deste mundo. Eu venci o mundo, o dono do mundo não tem poder sobre mim. Significa que os teres do mundo, as posses, não o possuíam. E é isso que nós precisamos aprender. Não é errado ter. Talvez seja mais errado não ter, se referindo aí a um equilíbrio social. Mas é claro que as pessoas administram as coisas à sua medida, e nem todos têm a mesma capacidade administrativa, e esse seria um dos motivos da desigualdade. Porém, existe uma coletividade, um organismo coletivo que coordena e orienta esse grupo social. E a esse organismo caberia um melhor fornecimento de elementos de base para o bem-estar das pessoas, a fim de diminuir essa revolta, a fim de conter esse desprestígio da vida humana em prol de uma valorização, aquilatando o ser humano como um ser espiritual. É muito difícil falar em evolução com o estômago doendo de fome. Como é muito difícil falar em evolução se eu estou curtindo um mar do Caribe. Nada contra quem já foi, eu recomendo. Apenas trate de não permanecer com seu espírito lá. Beneficie seu corpo. Aproveite as belezas que se nos apresentam.
Não faz muito tempo, um companheiro espírita de São Paulo, capital, esteve aqui entre nós, assistindo uma das exposições aqui do domingo, e era um período de primavera, onde os sabiás cantavam alto, e ele falou: nossa, lá em São Paulo, na minha selva de pedra, nós, na nossa casa espírita, colocamos sons, áudio de aves cantando. E vocês têm isso aqui ao natural. E nós temos parado de ouvir os sabiás. Nós temos parado de ouvir o sorriso das crianças. Parado de perceber o semblante das crianças. Focado demais nos semblantes de fúria, nos semblantes de revolta. Muito ênfase às divisões de opiniões. Quando nós, embora precisemos nos alocar ante nossas posições, nós temos que entender que todos somos espíritos antigos e todos fadados à perfeição. Pelo menos aqui, no berço espírita, nós temos esse respeito pela humanidade e dizemos que todos evoluem e chegarão à felicidade extrema. O erro é achar que essa felicidade extrema é essa felicidade que vocês projetam. Nós não temos nenhum elemento para entender a felicidade. Porque a felicidade não é deste mundo. E como nós estamos vivendo, encarnação após encarnação neste mundo, a nossa visão de felicidade é muito tímida, é muito pequena e não condiz com a felicidade que está reservada. E daí qual é a projeção mental que nós fazemos, nós espíritas inclusive? Que o ideal de felicidade seria uma vida sem dificuldades. Sem dificuldade financeira, sem dificuldade de saúde, sei lá mais o que eu gosto, que o meu time seja campeão. E isso é felicidade. Quando isto é mundo. Quando isto é simplesmente mundo e o mundo há de passar. Felicidade prometida nós não conhecemos. Mas há quem tenha testado, e um desses caras se chama Jesus, e ele deveria saber o que estava falando. Um desses caras falou: olha, é maior, muito maior do que tudo que vocês conhecem de felicidade. Então, até mesmo o Espiritismo, neste quesito, tem que fazer um exercício de fé. Raciocinada porque embasada nesse progredir, nessas experimentações, mas fé na fala de grandes iniciados, como Jesus, na qual atesta que há uma felicidade maior, mas que não pertence a este mundo. Se não pertence a este mundo, certamente não vai ter nele, que é o que teremos. E há aí a conduta de sabermos que o nosso mundo há de transformar-se para um mundo de regeneração. Nesse mundo de regeneração, teremos uma vida melhor. Mas ainda não é a felicidade, porque a felicidade não está nesse mundo. Na gradação de mundos, a felicidade pode estar nos mundos felizes, mas aí há muito progresso pelo caminho e não sabemos se será nesse mundo de aparência. Porque essa aparência tem tirado a nossa visão. Essa aparência tem ofuscado nossos olhos. Nós estamos vendo mesa e acreditando que é mesa, cadeira e acreditando que é cadeira. E assim nós estamos acreditando que a vida é isso. Quando a vida é uma vida espiritual, além de tudo que manejamos, manipulamos e até, além de tudo, do que sentimos. Porque o que sentimos está muito baseado em hormônios, está muito baseado em instintos, e nem o amor nós conhecemos direito.
Estamos num arremedo de amor, tentando e se esforçando enormemente por amar. E se compararmos tudo isso à riqueza, essas são as nossas riquezas, que mesmo não sendo abastados em espécie, nós somos abastados em possibilidades. Basta que nós façamos a correta